Olá, você terá agora acesso a uma conversa informal sobre todas as pregações da Borda. Trata-se de um bate-bola, de uma conversa com os pregadores da Borda, a fim de extrair deles o máximo da sua ênfase, do seu ensino e principalmente como trazer isso de uma forma prática para os nossos pequenos grupos e para a nossa convivência como igreja. Nesse mês de missões, por exemplo, utilizaremos dos nossos próprios missionários para conversar sobre os preletores, os temas trazidos pelos preletores nesse nosso mês de missões, juntos aos não alcançados. Fique ligado. Olá a todos. Hoje nós estamos aqui com o Roger, nosso missionário em Lixinga, Moçambique, ali pela CEPAL. E obrigado, Roger, por estar aqui com a gente. E a gente vai conversar sobre a pregação da nossa conferência missionária. O René e a Sara, então, estiveram aqui com a gente por vídeo, né, falando sobre o tema Juntos aos Não Alcançados. Roger, qual foi o tema, o assunto abordado pelo René nesse primeiro domingo de missões na Borda? Bem-vindo. Olá, pessoal, bem-vindos nesse espaço aqui também. Prazer com vocês, um abraço da minha família. Eu acompanhei a pregação, né, do René também é missionário da CEPAL. Ele apresentou alguns textos, né, especificamente aí muitos textos de Atos, mas ele começou com o texto de Mateus 28:18, e eu penso que um tema introdutório da mensagem dele foi fazer discípulos de todas as nações, e o que ele talvez quis chamar a atenção, para mim ficou marcante, é que esse chamado de Jesus para fazer discípulos, ele é o mesmo, né? Não foi paralisado por conta da pandemia, então a missão é a mesma, o chamado é o mesmo, fazer discípulos, mesmo nesse novo contexto que nós vivemos, né? Roger, esse é um tema tão conhecido, né? Tão falado por a gente, assim. Esse tema é relevante para um grupo pequeno? Ele é importante? Qual a importância de se conversar sobre um tema como esse? Eu penso que sim, porque o grupo pequeno ele tem uma característica de comunhão, de relacionamento, de trocar sentimentos, né? Mas eu acho que é importante essa reflexão no grupo para que o grupo saiba um propósito maior, né? Do porquê se reúnem, do porquê se cuidam, do porquê se fortalecem. E é possível também haver algum tipo de encorajamento, né, dentro do grupo, para que essa missão esteja bem entendida por todos, que um motive o outro, né, com os seus testemunhos pessoais de como eles têm feito isso. O René também, Roger, nos falou do nosso chamado, da extensão desse chamado, essa progressão geográfica. Textos de atuação, testemunhar e fazer discípulos, como se eles se aplicam ao nosso contexto hoje. Uhum. O René abordou o texto também muito conhecido, né, de Atos 1:8, Atos 1:7-8, né, dizendo que nós receberemos poder, né, capacitação do Espírito para ser testemunha de Cristo. E isso seria em regiões geográficas diferentes, né? Ele começa falando em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele deu uma ênfase em Jerusalém inicialmente, né, dizendo que Jerusalém é o nosso ambiente social, familiar, então é o nosso local de relacionamento, né? Então, o primeiro passo para ser testemunha de Cristo é no nosso local de relacionamento, com família, amigos, colegas de trabalho, etc., né? E uma frase que ficou marcada, que a Sara deu, né, no testemunho dela, é que Deus abençoa nossos passos de fidelidade para trazer as pessoas até Ele. Foi algo vivido por eles e uma frase que ficou marcada nesse espaço Jerusalém, né, que é nesse espaço de relacionamento. Depois ele fala desse segundo espaço geográfico, no texto é Judéia e Samaria. Eu estou chamando aqui nosso local de engajamento, né? Seria algo assim além do nosso vínculo social familiar, ao bairro, à cidade ou à comunidade, ou uma tribo urbana ou um contexto diferente do nosso, né? Então, um local onde a gente possa nos engajarmos
para ser testemunha de maneira intencional, né? Eles deram um exemplo de um bairro ali periférico de Roma, né? Onde eles fizeram um mural e quiseram causar um impacto intencional ali, e houve frutos, né? Pessoas quiseram, então, conhecer o ambiente ali de fé deles por conta dessa atuação intencional. Então, penso que Judéia e Samaria poderia ser um local de engajamento, onde nós podemos, de maneira intencional, querer estar ali envolvido e querer ali causar algum impacto, né? Talvez uma pergunta que possa ficar aqui qual é, né, ou quais são os pontos ou as atenções que Deus nos mostra, né, a sensibilidade que nós temos nesses locais diferentes, fora do nosso círculo social, para que de maneira intencional a gente possa se engajar para causar algum tipo de impacto ali, né? Esse seria o Judéia e Samaria. E por fim, ele vai falar confins da terra, né? Aí já é um contexto assim um pouco mais distante da realidade, e especificamente com o tema da igreja, que é povos não alcançados, né? Eu penso que é o nosso local de investimento, onde a gente deve investir de maneira intencional também, para que esse alvo também aconteça, né? E ele falou um texto também, ele vai correndo vários textos chaves de Atos, mas ele vai comentar o texto de Atos 16, que é aquela visão que Paulo tem um macedônio dizendo: passe a Macedônia e nos ajude. Inclusive, esse texto foi o texto que Deus falou comigo os 21 dias que eu estive aqui em Moçambique em 2015, né? Quando eu vim a primeira vez para cá e fiquei há 21 dias aqui em Moçambique, em 2015, para conhecer, ter uma experiência. O único texto que tinha na minha mente era esse aqui, né? Passe a Macedônia e nos ajude. Então, aí no final do texto, Lucas vai dizer, né, concluindo então que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho ali, né? Foi a confirmação que eles tiveram, né? Então esse local Confins da Terra é o nosso local de investimento, de maneira intencional também, como que a gente pode investir para que esse Confins da Terra também seja testemunhado de Cristo, né? Por eles, por nós, ou por quem Deus enviar. Roger, foi citado assim que os juntos ao não alcançados, os não alcançados, eles começam, né, esses confins, para a gente chegar nos confins, eles começam pela zona dos nossos relacionamentos. Eu queria destacar, você também, também viu isso, dessa questão de que seja fiel na Jerusalém que Deus tem feito para você. Você teve tanto tempo com a gente aqui, cooperando, né, nessa questão de edificar a igreja com a palavra sólida, a palavra de Deus, em comunhão, ensino da palavra, ensino puro da palavra. Hoje vocês estão num contexto diferente, né? Tanta carência de uma liderança, de igrejas com liderança, de um ensino sólido na palavra. Você faria diferente? Se você estivesse aqui hoje ainda, você faria diferente? O que você faria diferente? Na minha vida eu faria muitas coisas diferentes, né? Mas especificamente se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né? Com 20 anos, se eu tivesse hoje com 40, eu faria muitas coisas diferentes. Mas pensando especificamente nessa questão dos não alcançados, eu penso que um caminho natural, ou pelo menos um caminho assim de desafio nosso, é estar sensível, né, àquilo que Deus vai fazer, né? Deus vai colocar intenções diferentes, convicções diferentes, sensibilidades diferentes em áreas diferentes, cada um. É importante, então, cada um estar sensível a isso, né? O René também falou de algumas experiências que ele teve antes de ir para Roma, acampamento, viagem para Cananéia. Eu olho assim para a nossa vida, né? Eu e a Lud, nós fizemos a mesma coisa, né? Nós também fomos para Cananéia, fomos visitar ribeirinhos, indígenas, subimos Morro do Rio de Janeiro, fomos para o interior de São Paulo, mas aonde assim deu um clique grande foi aqui na África, né?
Então, eu acho que é fruto de uma sensibilidade, né? Estar sensível e aberto para Deus mostrar onde Ele quer que você atue dentro do contexto de cada um, né? Da realidade de cada um, onde Deus colocou cada um. Você destacou, e o Renê também falou na pregação, nessa questão de que nós temos a área de influência natural e fora da zona de conforto para um pequeno grupo. Qual seria essa zona de conforto que seria fora? E essa área de influência natural, você está falando de um chamado, por exemplo, que você e a Ludmila tiveram para a África, mas pensando num grupo, numa igreja local, né? Qual seria essa influência natural e qual seria essa zona de conforto? Eu acho que um pequeno grupo poderia, talvez juntos, né, identificar uma área que eles possam se engajar de maneira em grupo, né? Uma causa, uma família, uma situação específica, onde, uma vez que isso é colocado dentro do grupo, o grupo esteja sensível para abraçar essa causa e, de alguma maneira, dar alguma resposta a essa causa, né? Muitas vezes os grupos citam em oração por outras pessoas, porque estão passando por alguns problemas, ou talvez até mesmo alguém do grupo esteja passando por alguma situação. Então, poderia ser um momento, assim, ímpar, né? O grupo, de maneira sensível, né, se unir e apoiar essa causa, essa pessoa, essa situação. Isso seria sair dessa zona de conforto, né? Apenas ir lá e procurar apresentar as suas petições a Deus, né? Compartilhar as bênçãos, mas seria um momento de sair dessa zona de conforto e juntos, como grupo, abraçar uma causa, né? Uma situação, uma pessoa, uma família, e que o grupo possa, então, ser braços ativos, né? Para testemunhar Cristo também, né? De certa forma. Pensando aqui, Roger, a igreja tem até projetos, né? Você tem o Núcleo da Vila São Pedro, você tem o Bola na Rede, você tem várias formas de engajamento, como você está falando, para que ele possa ser um pouco mais efetivo também, né? Essa questão de olhar para fora e ter essa questão da influência natural e sair dessa zona de conforto. Roger, como estar em Jerusalém e alcançar os confins? Olha, eu penso que a igreja, ela é um organismo vivo, né? Um corpo. E nós só estamos aqui, né? Eu e minha família, porque nós temos um vínculo, né? Que não foi cortado com a nossa igreja, né? Com a nossa comunidade. Então, vamos completar 3 anos aqui e nós estamos aqui porque a igreja está conosco, né? Em nenhum momento nós nos sentimos solitários ou abandonados ou favorecidos. E isso é uma maneira... Eu não sei como que é os irmãos aí estarem conosco aqui, mas nós sentimos que nós estamos aqui com vocês e não sozinhos, né? Então, a Jerusalém está alcançando os confins da terra porque nós estamos juntos, né? E nós temos vivenciado isso semanalmente, né? Então, uma maneira de estar aqui é continuar investindo de maneira intencional e apoiando aqueles que a igreja enviou, né? Para fazer um trabalho específico. Mas estamos juntos com a Jerusalém, né? A Jerusalém está aqui conosco. Roger, só afirmando para você, né, que você, Lud, a gente está aqui, a gente ama vocês e daqui para aí, né, a gente está junto também. É privilégio para a gente ter vocês como missionários da nossa igreja. Olá, e a gente você terá agora acesso a uma com muito conversa carinho e muito informal sobre orgulho, todas as né, e pregações da honra Borda. de ter vocês Trata-se de um aí e a bate-bola, nossa de uma responsabilidade conversa com de os sustento em pregadores da oração, Borda, a fim de de extrair mantê-los deles o máximo saudáveis da aí. sua Roger, ênfase, do obrigado. seu ensino Mais uma e vez, muito obrigado, principalmente como privilégio de trazer falar com isso de uma vocês forma prática para os e nossos obrigado pequenos pelo tempo que a gente grupos e teve para a nossa então. Deus convivência como abençoe igreja. vocês, o ministério Tá que vocês bem. têm. Nesse mês de missões, por Obrigado aí, exemplo, um abraço para todos utilizaremos do dos pequeno nossos grupo próprios missionários para e conversar nos sobre os vemos em coletores, os breve temas ou aí trazidos
nos pelos contatos virtuais aí. nesse nosso Deus mês de abençoe. missões, Obrigado, Edu. juntos aos não alcançados. Fique ligado.